Shalom! Estamos aqui mais uma vez no momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é os segredos dos Salmos 23. Eu quero compartilhar com vocês alguns segredos extraordinários que há nos Salmos 23. E sei que esses segredos fazem parte das insondáveis riquezas que Deus tem disponibilizado para abençoar as nossas vidas. Eu quero ressaltar já de início que não vou conseguir tratar de todos esses segredos na meditação de hoje, porque quando pensamos em ter este momento Pão do Céu, a ideia era fazer breves meditações ali por volta de 15 minutos. Daí eu tenho esforçado para ficar dentro deste tempo, mas eu não tenho conseguido. Então, normalmente nós temos feito aí uns 20 minutos, às vezes até 25 minutos. Então, para não ficar tão extensa esta reflexão, nós vamos precisar tratar em mais de uma vez, sobre esses segredos do Salmo 23. Eu vou ler o texto com base na Almeida Corrigida Fiel e depois nós vamos falar então sobre o primeiro segredo que há no Salmo 23. O texto lá diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estes salmos é um salmo de Davi, e acredita-se que ele compôs este salmo quando ainda era jovem, no tempo que ele pastoreava os rebanhos do seu pai. Ele tinha uma grande noção de ofício de pastor e de cuidado que as ovelhas deveriam ter. Então ele coloca Deus como sendo seu pastor e ele como sendo a ovelha que depende deste pastor. E o primeiro segredo que quero compartilhar com vocês está no primeiro verso deste Salmo 23, quando ele expressa: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta palavra Senhor, que aparece aqui traduzida para o português, não é a mesma palavra que aparece no original hebraico, que foi o idioma utilizado por Davi. A palavra utilizada na Bíblia hebraica que se refere a Senhor é a palavra Adonai, mas aqui nestes salmos a palavra hebraica que está no texto é a palavra Yehová, e que significa, e alguns entendem como Jeová. Esta palavra se refere àquele que existe. Este é o nome próprio do único Deus verdadeiro, nome este que era evitado de se pronunciar pelos rabinos, por reverência ao nome de Deus. Conforme narra a história, diz que um determinado rabino do Sinédrio, ele dizia que quem pronunciasse esse nome de Deus, ele nunca iria morar com Deus. Eles tinham muita reverência, e essa reverência era tamanha que até mesmo os escribas, quando iam fazer as cópias dos livros sagrados, quando eles iriam escrever o nome de Deus, eles trocavam de caneta ou de pena, e eles pegavam uma especial de ouro para poder escrever o nome de Deus, e depois eles retornavam com a caneta que estava escrevendo os demais textos. Então, era uma reverência muito grande ao nome de Deus. Mas esses dados não fazem parte dos segredos que eu quero compartilhar, é apenas uma curiosidade. Os segredos estão no próprio texto bíblico, e o primeiro segredo está relacionado ao uso do nome de Deus como Yehová, e não como Adonai, como sugerido nas traduções. Adonai, no hebraico, tem um único significado, que é Senhor, mas Yehová
tem vários significados dentro das revelações divinas. Isto faz muita diferença. Vejamos estes nomes atribuídos a Deus dentro das suas diversas manifestações. O primeiro que quero citar aqui, né, é Jeová Rafa, ou significa Jeová Rafa, na maioria das traduções diz assim. O que significa Jeová Rafa? Significa o Deus que cura. Este complemento ao nome de Deus aparece em Êxodo capítulo 15, verso 26, né, e no contexto lá foi quando Deus ele transforma águas amargas em águas doces. Isso aconteceu depois que Moisés havia partido com o povo do Mar Vermelho ao deserto de Sur, e eles andaram então por 3 dias e eles não acharam água. E eles chegaram então ao lugar chamado Mara, e ali então eles não puderam beber as águas porque as águas eram amargas. E o povo então murmurou contra Moisés, né, dizendo, o que nós vamos beber aqui neste lugar? E aí Moisés clama a Deus, e o Senhor então lhe mostra uma árvore, para que ele pegasse então daquela árvore, galhos daquela árvore, lançasse sobre as águas, e quando Moisés então atendeu esta ordem de Deus, as águas se tornaram doces. Então depois disso, Deus disse o que está registrado em Êxodo capítulo 15, verso 26, né, e o texto lá diz o seguinte, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, quando Deus diz, eu sou o Senhor que te sara, né, é uma manifestação de Deus como Jeová, que é o Jeová Rafa. Esse Deus que curou as águas amargas e o tornou em água doce, e o Deus é o Deus que sara a nossa água, é o Deus que sara a nossa terra, é o Deus que cura as enfermidades, que cura os traumas da alma. Saiba disso, nós temos um Deus que é um Deus que cura, um Deus que restaura a alma. Davi diz, o Senhor é o meu pastor, sabendo que este Deus é o Deus da cura. O segundo nome atribuído na manifestação de Deus segundo as Sagradas Escrituras, né, é o nome Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Esse termo aparece em Gênesis capítulo 22, verso 14, quando Abraão, no Monte Moriá, estava para sacrificar seu filho, e Deus proveu um carneiro para que substituísse o seu filho ali no altar. Esse Deus que é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso pastor, ele é o Deus da provisão. Por isso Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia que o nosso Deus é o Deus da provisão e que este Deus era quem cuidava dele. Ele cita isso no Salmos 40, verso 17, quando ele diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Creia nisto, meu irmão e minha irmã, este Deus Jeová, né, esse Deus Jireh, é o Deus que proverá todo o nosso sustento. Ele proverá tudo aquilo que precisamos para a nossa subsistência. O terceiro nome atribuído na manifestação de Deus é o nome Jeová Nissi, e significa o Senhor é a minha bandeira. Isto aparece no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 15. Isso aconteceu quando havia uma batalha de Israel contra os amalequitas em Refidim, e Moisés então subiu ao monte para clamar a Deus em favor do povo de Israel, para que eles pudessem vencer a guerra. Estava ali no comando do exército de Israel, né, o homem chamado Josué, conhecido também por todos nós. E Moisés, então, ele sobe aquele monte, ele levanta os seus braços, e diz a Bíblia que ele tinha um bastão em suas mãos, e ele então estava ali orando, pedindo para que Deus ajudasse o povo de Israel a vencer aquela batalha. Mas Moisés, ele se cansava de manter os seus braços erguidos, e quando ele abaixava os braços, então Israel começava a perder a batalha. Mas quando ele erguia os braços,
então Israel passava a vencer as batalhas. E aí então, como ele estava cansado, estava ali com ele Arão e Hur. E eles então arrumaram uma pedra para que Moisés pudesse sentar sobre elas. E aí então Arão e Hur pegaram os braços de Moisés e mantiveram esses braços erguidos até que a batalha terminasse, até que a vitória fosse consolidada. E quando isso aconteceu, está registrado no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 14, Deus dizendo: escreva um relatório desta vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Diz a Bíblia que Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Aqui vemos um Deus que guerreia pelos seus filhos. Ele é a nossa bandeira, ele é a nossa vitória. Davi, sabendo disso, pôde dizer: Jeová Nissi é o meu pastor. Ele que guerreia contra os meus inimigos. Precisamos crer neste Deus que é a nossa bandeira. O quarto nome atribuído na manifestação de Deus é o nome Jeová Shammah. O Senhor está ali, é o significado disso. Isso está registrado em Ezequiel capítulo 48, verso 35. E o capítulo 48 de Ezequiel é o último capítulo. E ali então, ali narra uma visão da nova Jerusalém no fim dos tempos, quando todos os salvos vão morar no céu e tudo será restaurado. A nova Jerusalém representa a nova vida com Deus, que será perfeita. Ali haverá um lugar para todos os escolhidos de Deus, onde viverão eternamente. Então a nova Jerusalém receberá um novo nome, que é Jeová Shammah, que significa o Senhor está aqui. Que bênção sabermos que no céu viveremos para sempre na presença de Deus, tendo uma comunhão íntima com Ele eternamente. Nunca mais seremos separados deste grande e maravilhoso Deus. Pensando nisso, eu quero terminar esta primeira parte da reflexão de hoje, dizendo: nós temos o Deus Jeová, que é o nosso pastor, e este Deus, ele é o Deus que supre as nossas necessidades, não apenas neste mundo, mas ele supre as necessidades espirituais, para que nós possamos caminhar e alcançar a vida eterna do lado dele. Este Jeová Shammah, que está presente conosco todos os dias da nossa vida aqui na terra, ele estará também presente conosco eternamente nos céus. Então, quando você lê este primeiro verso do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pense neste pastor sendo o Senhor nosso Deus, o Jeová Rafá, o Deus da cura, o nosso Senhor Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Senhor nosso Deus. E Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, e Jeová Shammah, que é o Deus presente, tanto aqui na terra como nos céus. Que nós possamos, então, ler estes salmos, pensando em tudo aquilo que ele representa para nós, e não apenas no sentido de um pastor que cuida, mas é muito mais amplo, conforme nós vimos na reflexão com base no texto original. Eu quero orar por você, para que Deus lhe ajude nesta caminhada, usufruindo das bênçãos de Deus já aqui na terra, mas pensando também nas bênçãos futuras que Deus tem reservado para cada um de nós. Senhor, eu te agradeço por esta revelação da tua palavra. Ó Deus, ainda mostra como o Senhor se manifesta neste mundo para abençoar a vida das pessoas. E que nós possamos, ó Deus, ser tementes ao Senhor, considerar de fato o Senhor como o nosso pastor, ó Deus, aquele que cuida, aquele que dá provisão, ó Deus, aquele que aponta o caminho certo. E também que nós possamos reverenciar o Senhor como aquele que determina as regras e que precisamos cumprir com todas elas. Nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor
e viver a nossa vida agradando ao Senhor em toda maneira de viver. E que as bênçãos do Senhor repousem sobre a vida de cada um de nós. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E se Deus quiser, em breve estaremos aqui para trazer mais uma reflexão, uma mensagem ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vidas, se inscreva, porque assim você vai estar fortalecendo o canal. E multiplique também estas mensagens, passando ela para os seus amigos, porque você é um colaborador deste projeto de semeadura da Palavra de Deus aqui na Terra, e Deus irá recompensar a sua vida com certeza. Então que Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço a todos vocês.